Olá, amigos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para trazer a nossa pequena contribuição para esse momento doutrinário do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, Pernambuco. Então, nesse momento, nós convidamos a todos e a todas para fazer uma reflexão sobre esse tema, o tema que iremos abordar: proveito dos sofrimentos para outrem. Nós vamos encontrar esse texto, é uma mensagem de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 31. Já é a finalização desse capítulo. E muitas vezes olhamos um tema como esse e perguntamos: será que tem algum proveito o sofrimento que nesse momento estou passando? Está servindo de espelho, de consolo, de lição para alguém? Muitas vezes nos passa isso na cabeça quando estamos passando determinadas provações ou sofrimentos. Então nós vamos acompanhar as palavras do Evangelho para melhor compreender o que está escrito lá por São Luís. Então vamos lá. Jesus nos convida a uma atitude de submissão e de obediência. Não a submissão que nós entendemos de submeter o outro ao que nós queremos, como uma posse ou como uma obsessão, mas uma submissão, o ato de submeter a seguir as práticas do Evangelho de Jesus, do amor, da caridade, da simplicidade, que não é muito fácil e nem nunca foi em época nenhuma, principalmente nos dias de hoje. E a obediência seria você seguir, acompanhar, né, dentro desse propósito de submeter a seguir esses ensinamentos. E aí nós vamos ver Paulo falando lá aos Filipenses, no capítulo 5, item 10, quando ele diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, que todos nós estejamos, segundo Paulo, predisposto a nos dobrar diante dos ensinamentos de amor e de caridade que o Cristo nos deixou. Outra reflexão também muito importante sobre esse tema é a parábola do bom samaritano. Alguém que coloca, né, a sua vida em risco para salvar um desconhecido, que poderia tudo aquilo ser uma cilada. Ele está sendo levado para ser pego ali, não é? Quem sabe, pelos próprios assaltantes. Mas naquele momento, o samaritano ele só pensou numa coisa: em ajudar aquele que estava precisando. Ou seja, o verdadeiro sentimento da caridade. Ele ultrapassou todas as barreiras, todas as dificuldades, tudo que o impedia, até porque eram duas nações, dois grupos rivais que não se entendiam. Mas naquela hora ele não quis saber quem ele estava auxiliando, a quem ele estava praticando a caridade. Se alguém do grupo dele ou do grupo rival. Ele viu ali um irmão, uma pessoa necessitada. É essa forma que Jesus nos propõe a fazermos a verdadeira caridade. Então a parábola do bom samaritano, narrada lá por Lucas 10,29, é o seguinte, narra Lucas. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então, narra o evangelista que Jesus Cristo, cada vez procurado por um doutor da lei, aliás, cada vez não, certa vez procurado por um doutor da lei, esse lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebendo Jesus o objetivo capcioso da indagação, ele limitou-se a indagar:
ele respondeu uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Como é que você lê ou entende o que está escrito? E aí nós vamos ver a réplica do escriba, que não tardou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então ele sabia, ele tinha decorado, ele estava ali interpretando ao pé da letra o que estava escrito lá na lei. E aí, face ao acerto da resposta, Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e desfrutarás da vida eterna. E aí nós vamos ver que o inquiridor, entretanto, não ficou satisfeito e, para justificar-se, aventurou nova pergunta para Jesus: Quem é o meu próximo? Pergunta interessante, não é? E Jesus também não vacilou em dar a resposta. A fim de elucidar melhor a questão, o Cristo propôs-lhes uma parábola, dizendo. Aí nós sabemos que Jesus, ele utilizou muito o mecanismo das parábolas, do exemplo, da prática, das coisas que eram entendidas pela vivência do povo da época. Era uma forma didática, pedagógica que Jesus, como grande pedagogo, utilizava para facilitar a compreensão das pessoas. Ele não dava as respostas diretas ao indagador. Ele levava o indagador a refletir e ele mesmo tirar as conclusões da sua pergunta, né? E nesse caso, Jesus começou a narração segundo Lucas. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais, após despojá-lo de tudo, espancaram-no, deixando-o moribundo à margem da estrada. E a gente vai ver que essa questão de assalto, de machucar as pessoas, de bater, não é coisa só de hoje, da vida agressiva que a gente leva. Na época de Jesus, segundo a parábola, apesar de ser uma história, mas Jesus se baseava em coisas que poderiam ser fatos, né? Coincidentemente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou de largo. Ou seja, o sacerdote ele tinha compromisso, tinha as coisas, os horários, né, certo lá no seu templo, e não podia parar ali para aquela atitude. Entretanto, dentro em pouco surge um samaritano que passou por ali. Mas antes do samaritano passou também um levita. É, ele descia e cujo procedimento não foi diferente do sacerdote. Agiu da mesma forma. O levita também era um homem religioso, um homem de fé. Mas finalmente passou por ali o samaritano, que era, vamos dizer assim, inimigo dos judeus, que, vendo naquele estado deplorável, moveu-se de íntima compaixão e, descendo da sua cavalgadura, levou a uma hospedaria onde continuou a cuidar dele. Naquele momento ele fez os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, né, e levou para uma instalada para uma hospedaria, para que lá fosse continuado o tratamento. Tendo que partir no dia seguinte, deu 2 dinheiros ao hospedeiro, recomendando-lhe que continuasse a dar-lhes assistência, prontificando-se a pagar em sua volta tudo aquilo que excedesse a importância deixada. E aí é outro ponto também muito importante que Jesus nos deixa como ensinamento. Ele não fez somente os primeiros socorros e foi embora. Ele fez a atividade de caridade, de assistência completa. Ele queria ver o homem
curado. Não é? Após ensinar essa parábola, indagou Jesus: qual desses três se parece o que foi o próximo do homem que havia sido vítima dos salteadores, merecendo do doutor da lei a resposta? O que usou de misericórdia para com ele. Diante desse discernimento, aduziu o Senhor: vai e faze da mesma maneira. E aí nós vamos ver mais uma vez como Jesus era habilidoso em levar você a refletir. Ele não dava tudo prontinho, como muitas vezes a gente quer, né? A gente chega no centro espírita e já quer tudo pronto, quer que os espíritos resolvam tudo pra gente e depois a gente vá para casa e continuar a nossa vida, muitas vezes até de erros e de desordens. E não é por aí. A Terra é uma escola. E aí nós vamos ver que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata-se do amor ao próximo, está escrito: amar ao próximo como a si mesmo, fazer com os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Veja que o amor ao próximo é amar como nós gostaríamos de ser amados. E Jesus, mais adiante, ainda acrescentou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor do Cristo era um amor incondicional. E o nosso, muitas vezes, é com condições. A gente ama, mas... E depois do mais, a gente faz uma cobrança. E Jesus não. Era sem nenhuma condição. Por isso que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E continuando, nós vamos ver o que fala Chico Xavier sobre essa questão de amar ao próximo. E ele diz: quem mais ama é quem mais se aproxima de sua natureza divina. Ou seja, aquele que ama mais se espiritualiza mais. O dia em que o homem começar a amar o próximo com a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Falta-nos sentir que o outro, seja ele quem for, é de fato nosso irmão e nosso igual perante Deus. Então, mais uma vez, Chico reforçando aí a questão de você fazer sem nenhum condicionamento. Não importa quem, era um ser humano. Muitas vezes nós temos bem mais facilidade de amar aqueles que nós amamos, aqueles que nós sentimos afinidade. Mas nós também sabemos que são aqueles que a gente tem a maior dificuldade, que a gente precisa trabalhar o amor com eles. Porque o que nós já amamos, já amamos. Precisamos trabalhar com aquele que não amamos. Aqueles que ainda muitas vezes nos provoca danos, situações difíceis. E a gente deverá ser exemplo para esses que ainda estão nessa condição. Senão, nós não estamos fazendo muita coisa não. Não só diante dos nossos sofrimentos, mas de qualquer atitude que venha a influenciar aquele que está ao nosso lado. Então, o homem tem avançado muito no campo da ciência, na tecnologia, as grandes construções, as coisas belas que a Terra tem, mas ele precisa evoluir e avançar nas questões espirituais. Afinal de contas, nós somos seres espirituais, somos espíritos e espíritos eternos, e que estamos na Terra num plano de provas e expiações para aproveitarmos essas situações e progredir, evoluir. E aí nós vamos ver o texto e a resposta de São Luís, em Paris, 1863, o item 31, proveito dos sofrimentos para outrem. O texto começa com uma indagação, com uma pergunta. Os que aceitam resignados os sofrimentos
por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício. E aí ele acrescenta a pergunta: poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E aí nós também perguntamos: será que nós podemos tornar os nossos sofrimentos, além de proveitos para os nossos resgates, servir também de ajuda para os nossos irmãos mais próximos? E aí São Luís dá essa mensagem que nós vamos fazer a leitura. Ele diz: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Quer dizer, o sacrifício das atitudes e do próprio sofrimento, quando a gente sofre com resignação, com paciência. Tem pessoas que às vezes está lá sofrendo e a gente diz: poxa, fulano sofre, mas nem parece. Ele passa para a gente uma energia boa. Então aquilo serve de reflexão para o outro, né? Para o seu próximo. E aí continua a lição, não é? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Muitas vezes tem pessoas que sacrificam-se a si mesmo em prol do outro, não é? Nós vamos ver as mães que às vezes deixam de comer, vão dormir com fome e o pão que tem elas não dividem, elas dão todo ao filho e depois ainda amamentam, porque elas querem doar-se para aquele que ela tem a responsabilidade de fazer crescer em todos os sentidos. Muitas vezes nós somos tão ingratos, a gente vê tantos filhos que não têm a percepção desse exemplo de sacrifício, de sofrimento das mães. Mas, por outro lado, nós vamos ver filhos que são altamente sensíveis e que reconhecem essas atitudes da própria mãe, que está ali sofrendo e levando proveito, aulas, lições para o seu filho e até para os filhos dos outros, né? E moralmente? Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem à sua submissão e à vontade de Deus. Toda vez que nós praticamos atitudes positivas, nós estamos dando o exemplo do amor. Quantas pessoas que nós conhecemos na nossa convivência que deixam esses exemplos de atitudes de caridade, de benevolência, né, de dedicação ao seu próximo, de perdão, de evitar situações constrangedoras ou comprometedoras com o seu irmão. Então essas pessoas elas influenciam as outras. E aí nós vamos ver que o texto São Luís continua. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Né? Então, todos esses exemplos, todo esse conteúdo, todas essas diretrizes que a doutrina espírita baseada nos ensinos do Cristo nos oferece, elas servirão de alento, de exemplo para salvar muita gente do desespero. Eu já vi pessoas dizerem assim: poxa, antes de eu conhecer o cristianismo, a doutrina espírita, antes de eu ter uma religião, eu agia totalmente diferente. E hoje, diante dos grandes sofrimentos, bem maiores do que antes, eu sigo com resignação e muitas vezes esses sofrimentos eles são diminuídos. É como você fizesse uma redução pela resignação. Eu não digo por aceitar e dizer, não, eu gosto de sofrer, porque aí é sadismo, mas pela forma como a gente entende aquele sofrimento na nossa melhoria espiritual. Né? Então,
São Luís, ele conclui com esse texto, né, dizendo esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e das suas consequências funestas no futuro. Está lá Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, como eu já falei, capítulo 5º, né, item 31. E aí nós vamos ver, através do exemplo, ninguém maior que Jesus para nos dar exemplos belíssimos, né? Um deles é a multiplicação dos pães e dos peixes, onde aquela grande multidão com fome, precisando de alimentos, e Jesus pergunta para os discípulos quais os provimentos que existem para alimentar esse povo todo. E ele responde: não tem, Senhor. Eu só sei que ali tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: traz aqui. E o rapaz veio com os 5 pães e os 2 peixes. E narra a história que Jesus ele produziu a multiplicação daqueles pães e daqueles peixes, que alimentou toda a multidão, e no final de todos alimentados, ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Bem, pode ser uma história figurativa, mas nos dá um grande exemplo do exemplo, não é? De você influenciar as pessoas. São as oportunidades que a gente tem, muitas vezes a gente enterra-as e não multiplica-as no campo profissional, familiar, na convivência social, quando nós podemos aproveitar de situações e multiplicar o amor para tantas pessoas. Como às vezes a gente vê, nesse momento de pandemia a gente viu muito isso. Pessoas que chegaram e iniciaram fazendo 5 pratinhos de alimentação para alguém, foram influenciando as outras pessoas foram vendo aquele exemplo e daqui a pouco torna-se uma rede de doações alimentando centenas e centenas de pessoas, de famílias que estavam precisando. Isso através do exemplo. E foi essa multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus quis deixar para a gente. Pega os 5 pães que tu recebeste, ou as oportunidades, e multiplica-as. Dedica ao bem. E influencia outras pessoas para que grupos maiores possam se arrebanhar e fazer o bem na terra. Nas atitudes também, quantas pessoas que servem de exemplos para as outras e multiplicam as suas atitudes, as suas ações, né? Isso precisa ter fé, ter convicção no amor, no bem e ainda a certeza do amparo espiritual, porque toda vez que nós nos dedicamos ao bem, além do nosso trabalho, da nossa boa vontade, nós temos com certeza uma assessoria formidável dos amigos espirituais. Porque a gente atrai aqueles que querem o bem, aqueles que mesmo no mundo espiritual vão trabalhar ali para influenciar também outras pessoas, para nos levantar o ânimo e a gente continuar com aquele trabalho, né? Ainda falando de pandemia, nós vamos ver quantos grupos aí foram despertados à beneficência, isso independentemente de religião, de igreja, de segmento, não. Pessoas que sem nenhuma religião, elas influenciam outras e daqui a pouco é uma rede de amor ao próximo. Vários grupos que a gente viu por aí afora. Nós vamos também ver na história do povo pessoas que se destacam nesse sentimento. Francisco de Assis, com um exemplo maravilhoso de desprendimento dos bens materiais, de Chico Xavier, que levou a vida de sacrifício, ele sacrificou, ele se doou ao bem ao próximo, com a sua mediunidade, utilizando os talentos que Deus lhe permitiu. E a gente escuta algumas pessoas dizerem: eu queria ser um médium feito Chico Xavier. Bem, você pode ser. Agora você tem predisposição a se submeter
a todo aquele sofrimento, aquelas dificuldades, aquelas angústias que o Chico passou? Aí é que está. Se tiver, mãos à obra, vamos à frente. E um dia você chega lá. Querer é poder nesse sentido, né? Mas temos que alimentar o nosso sentimento de piedade. A oração é algo imprescindível, né? A piedade, a compaixão pelas pessoas, que a gente vai trabalhando os nossos sentimentos em prol do próximo. Nós vamos ver Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que se dedicaram, elas sacrificaram suas vidas e hoje são exemplos conhecidos no mundo inteiro. Exemplos de amor, de beneficência, de dedicação ao próximo, aqueles que estavam lá sofrendo, né? Com as suas enfermidades físicas e também morais, né? Então, meus amigos e meus irmãos, que possamos, diante da nossa vida, refletir sobre esses ensinamentos e não só do sofrimento, mas de todas as nossas atitudes, a gente poder fazer com que isso tenha proveito para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a nossa vida seja de exemplo e que possa influenciar tantos quantos estejam ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, muita paz e muita luz, e que ilumine essa casa para que ela possa continuar disseminando os ensinamentos do Mestre Jesus, alimentando o pão da alma que tantas pessoas precisam.